Bem-vindos à Central de Casos. Hoje vamos mergulhar em um dos mistérios mais perturbadores e enigmáticos da história europeia moderna. Uma história que envolve identidades falsas, códigos secretos, espionagem da Guerra Fria e uma morte que até hoje, mais de 50 anos depois, permanece envolta em segredos. Esta é a história da mulher de Isdalen. 29 de novembro de 1970. Um domingo frio de outono na Noruega. Um homem e suas duas filhas pequenas, de 10 e 12 anos, decidem fazer uma caminhada pelas colinas próximas a Bergen, a segunda maior cidade do país. Eles escolhem um local conhecido como Isdalen, que em norueguês significa literalmente Vale do Gelo. Os habitantes locais também o chamam de algo ainda mais sinistro, Dødsdalen, o Vale da Morte, devido ao seu histórico de acidentes fatais durante caminhadas e até mesmo suicídios que remontam à Idade Média. A família caminha pelas encostas íngremes da montanha Ulriken, a mais alta das 7 montanhas que cercam Bergen, localizada a apenas 5 quilômetros do centro da cidade. O terreno é acidentado, rochoso, com formações de pedras soltas chamadas de scree. É um lugar isolado, difícil de acessar, onde poucos se aventuram, especialmente quando o inverno se aproxima. De repente, uma das meninas nota um cheiro estranho no ar. Um odor acre, queimado, completamente fora de lugar naquele cenário natural. Curiosa, ela se afasta ligeiramente do caminho, seguindo o odor até uma clareira entre as rochas. O que ela vê a faz gritar e recuar imediatamente. Ali, deitado de costas entre as pedras, está o corpo carbonizado de uma mulher. A família corre de volta para Bergen e alerta as autoridades. A polícia chega rapidamente ao local e o que encontram é uma cena que desafia qualquer explicação simples. O corpo da mulher está parcialmente queimado, principalmente na parte frontal. Seu rosto foi destruído pelo fogo, tornando-a irreconhecível. Seus cabelos estão queimados, mas, estranhamente, suas costas permaneceram praticamente intocadas pelas chamas. Inicialmente, os investigadores especulam que talvez ela tenha se queimado acidentalmente em uma fogueira e, em pânico, se jogado para trás, o que explicaria por que apenas a frente de seu corpo foi atingida. Mas há um problema fundamental com essa teoria. Não há vestígios de fogueira em lugar algum nas proximidades. Então, os detetives começam a examinar os objetos espalhados ao redor do corpo. E é aqui que o caso se torna verdadeiramente bizarro. Dispostos de forma quase cerimonial ao redor da mulher estão diversos itens. Uma caixa de fósforos, um relógio de pulso marcando 10 e 10, 2 anéis, 2 brincos, uma bolsa, um guarda-chuva, meias de nylon, um chapéu de pele com vestígios de gasolina, um suéter de lã, botas de borracha, um lenço, 2 garrafas plásticas de água, uma capa plástica de passaporte, uma garrafa vazia de licor, pílulas para dormir e pedaços de papel queimado. Um dos investigadores forenses presentes, Tormod Burns, observaria mais tarde que a disposição dos objetos era estranha. Segundo ele, parecia ter havido algum tipo de cerimônia. Os objetos não estavam simplesmente caídos aleatoriamente, mas arranjados de forma deliberada. E há outro detalhe crucial que os detetives notam imediatamente. Todas as etiquetas foram removidas das roupas da vítima. Todas as marcas distintivas foram raspadas de seus pertences. Alguém havia feito um esforço meticuloso e deliberado para apagar qualquer traço que pudesse identificá-la. A autópsia realizada no Instituto Gates revela informações ainda mais perturbadoras. A mulher tinha aproximadamente 1,63 m de altura, pesava cerca de 50 quilos, tinha olhos castanhos e longos cabelos castanhos escuros. Sua idade era estimada entre 25 e 40 anos, embora análises posteriores sugeririam que ela estava mais próxima dos 40.
Mas a causa da morte é onde as coisas se complicam. Os exames mostram que ela morreu de uma combinação de incapacitação por fenobarbital e envenenamento por monóxido de carbono. Análises do sangue e do conteúdo estomacal revelam que ela havia ingerido entre 50 e 70 comprimidos de Fenemal, uma marca de pílulas para dormir. Mais 12 comprimidos da mesma marca foram encontrados ao lado do corpo. Mas aqui está o detalhe que torna impossível aceitar a conclusão de suicídio simples. Fuligem foi encontrada em seus pulmões, indicando que ela estava viva quando foi queimada. Seu pescoço tinha hematomas, possivelmente de uma queda ou golpe. E vestígios de gasolina foram detectados em suas roupas. Seus dentes também revelam algo incomum. Ela tinha 14 obturações e várias coroas de ouro, um trabalho odontológico extenso e caro que era atípico para alguém de sua idade na Noruega. Esse tipo de trabalho dentário era mais comum no Reino Unido, na Rússia ou em outras partes da Europa. Os médicos forenses, reconhecendo a singularidade de seu trabalho dentário, tomam a decisão de remover e preservar sua mandíbula e dentes, caso seja necessário identificá-la no futuro. Essa decisão, décadas depois, se provaria crucial. A polícia de Bergen lança um apelo público por informações. Eles criam um esboço composto da mulher e o distribuem através da Interpol para diversos países. E é então que as primeiras pistas começam a surgir, levando os investigadores por uma trilha cada vez mais confusa e inquietante. Funcionários do Hotel Hordaheimen, localizado a apenas 20 minutos da montanha Ulriken, entram em contato com a polícia. Eles reconhecem a descrição. Uma mulher que correspondia às características da vítima havia se hospedado lá e feito o check-out em 23 de novembro, apenas 6 dias antes da descoberta do corpo. Ela havia se registrado no quarto 407 sob o nome de Fenella Lorch, alegando ser uma vendedora e negociante de antiguidades da Bélgica. Os funcionários do hotel se lembram dela. Descrevem-na como elegante, bem vestida, atraente, mas séria e reservada. Ela mantinha-se principalmente em seu quarto e parecia estar constantemente em guarda. Uma garçonete relata tê-la visto jantando ao lado de 2 homens da marinha alemã, incluindo um oficial. Quando fez o check-out, ela pagou em dinheiro vivo e solicitou um táxi. Depois disso, seus movimentos permanecem desconhecidos até a descoberta de seu corpo. Mas essa não é a única vez que ela esteve em Bergen. À medida que a investigação se aprofunda, outros hotéis começam a relatar avistamentos. E aqui a história se torna verdadeiramente extraordinária. 3 dias após a descoberta do corpo, investigadores recebem uma dica sobre 2 malas abandonadas na sala de bagagens da estação ferroviária de Bergen há mais de uma semana. Quando abrem as malas, encontram o primeiro vínculo concreto com a vítima, um par de óculos sem prescrição médica. E ali, no canto da lente, está uma impressão digital parcial que corresponde perfeitamente à da mulher de Isdalen. O conteúdo das malas é revelador e profundamente perturbador. Há roupas, sapatos, perucas de diferentes estilos e cores, um pente, uma escova de cabelo, cosméticos, creme para eczema, colheres de chá e dinheiro de múltiplos países: Alemanha, Noruega, Bélgica, Inglaterra e Suécia. Escondidas no forro de uma das malas, a polícia descobre 5 notas de 100 marcos alemães, o equivalente a cerca de $137 americanos na época, uma quantia significativa. Mas, novamente, todas as etiquetas foram removidas das roupas. O nome foi raspado do tubo de creme para eczema. Nenhuma grande loja de departamento consegue encontrar uma correspondência para qualquer peça de roupa. É como se alguém tivesse sistematicamente apagado cada vestígio possível de origem. E então, os investigadores encontram algo ainda mais intrigante: um bloco de notas com o que parece ser mensagens codificadas.
A página contém uma série de letras e números aparentemente aleatórios. Mas, quando os especialistas em criptografia da polícia examinam o código, descobrem que não é um código complexo, mas sim um código de abreviação. As letras representam lugares e datas que a mulher visitou. O sistema é relativamente simples: B para Bergen, S para Stavanger, O para Oslo, L para Londres, R para Roma, P para Paris, M para março, A para abril, U para outubro, N para novembro. Mas algumas cidades permanecem ambíguas. A poderia ser Aarhus ou Amsterdã. R poderia ser Roma, Roterdã ou Reims. E há elementos no final da nota que nunca foram completamente decifrados. Alguns acreditam que em no final poderia significar memento mori, latim para lembre-se da morte. Outros pensam que pode simplesmente ser outra abreviação de mês. O que é claro é que essas notas representam um itinerário meticulosamente mantido de suas viagens pela Europa. E quando a polícia consegue decodificar as entradas e compará-las com registros de hotéis, uma imagem assombrosa emerge. A mulher de Isdalen havia viajado extensivamente pela Noruega e Europa usando pelo menos 8, e possivelmente até 9, identidades falsas diferentes. Além de Fenella Lorch, ela usou os nomes Geneviève Lancier, Claudia Thielt, Claudia Nielsen, Alexia Zarni-Merches, Vera Jarli e Elizabeth Lane-Hoeffer. Em algumas ocasiões, ela também pode ter usado o nome Finella Lorch ou variações similares. Cada vez que se registrava em um hotel, ela fornecia informações diferentes. Datas de nascimento mudavam, ocupações variavam, mas havia padrões. Ela consistentemente alegava ser belga. Frequentemente usava nomes de santos católicos. E sempre pagava em dinheiro. Testemunhas que a viram descrevem comportamentos peculiares. Em hotéis, ela frequentemente não ficava satisfeita com seu quarto inicial e exigia outro. Às vezes, trocava de quarto 3 vezes durante uma única estadia de uma noite. Ela era vista marcando portas de forma diferente, um comportamento que alguns interpretam como técnicas de vigilância usadas por agentes de inteligência. Ela raramente permanecia no mesmo lugar por muito tempo. Viajava de cidade em cidade, trocando de hotel a cada poucos dias. Este é um padrão que profissionais de inteligência chamam de comportamento conspiratório, projetado para evitar vigilância e dificultar o rastreamento de movimentos. Várias pessoas relatam tê-la visto com diferentes homens em ocasiões distintas. Uma testemunha a ouviu falando alemão fluentemente com um homem em um hotel de Bergen. Outros notaram que ela também falava flamengo e inglês quebrado. Um funcionário de uma loja de calçados em Stavanger se lembra de tê-la visto. Ela tinha um sotaque estrangeiro e, estranhamente, cheirava a alho. Ela comprou um par de botas de borracha idênticas às encontradas na cena do crime. Um homem de 26 anos que estava caminhando nas encostas de Floyen 5 dias antes da descoberta do corpo mais tarde, relataria algo inquietante. Ele viu uma mulher vestida levemente para a cidade, inadequada para uma caminhada, caminhando à frente de 2 homens de casacos que pareciam do sul da Europa ou do Oriente Médio. A mulher parecia resignada e quase disse algo para ele, mas não o fez. Os homens nunca olharam para trás. Nunca verificaram se estavam sendo seguidos, o que é incomum para pessoas em uma trilha remota. Quando ele tentou relatar isso à polícia, foi instruído a esquecer o assunto. Nem seu nome, nem seu alegado avistamento foram registrados na época. Para onde quer que os investigadores olhassem, encontravam mais perguntas do que respostas. Presumivelmente, para se registrar em tantos hotéis sob diferentes nomes, ela precisaria de passaportes falsos correspondentes. Mas nenhum passaporte foi encontrado. Apenas uma capa plástica, possivelmente de passaporte parcialmente destruída, perto de seu corpo. Em 21 de dezembro de 1970,
Menos de um mês após a descoberta do corpo, a polícia norueguesa realiza uma coletiva de imprensa. Eles declaram oficialmente que a mulher cometeu suicídio ao se atear fogo. A investigação é encerrada. Mas essa conclusão não convence ninguém, nem mesmo muitos dos policiais envolvidos no caso. Décadas depois, investigadores que trabalharam no caso admitiriam abertamente que nenhum deles realmente acreditava que fosse suicídio. Então, por que a investigação foi encerrada tão rapidamente? Por que em fevereiro de 1971, apenas alguns meses após a descoberta, o caso foi oficialmente fechado? Alguns especulam que a resposta está no contexto histórico. Estávamos em 1970. A Guerra Fria estava no auge. A Noruega, como membro fundador da OTAN, era um território estrategicamente vital. A fronteira do país com a União Soviética tornava-a um campo de batalha crucial na guerra de inteligência entre leste e oeste. A região ao redor de Bergen não era apenas um belo cenário natural. Abrigava instalações militares sensíveis da OTAN. Novos sistemas de mísseis estavam sendo testados ao longo da costa norueguesa. As bases navais na área eram de importância estratégica vital. E a Noruega tinha um longo histórico de atividades de espionagem. Desde que o Serviço de Inteligência Norueguês foi criado em Londres, em 1942, agentes noruegueses conduziram operações arriscadas e espetaculares por todo o mundo. Durante a ocupação alemã da Noruega, os esforços de inteligência foram uma parte importante do movimento de resistência. Durante a Guerra Fria, a Noruega e a Dinamarca, ambas membros da OTAN, trabalharam intimamente com seus colegas americanos e britânicos de inteligência de sinais, monitorando o tráfego de rádio militar e civil vindo da União Soviética e da Europa Oriental. A agência de inteligência norueguesa mantinha um alto grau de independência, mas dependia fortemente de assistência financeira e técnica dos Estados Unidos. Em 1960, ocorreu o famoso incidente do U-2, quando um avião espião da CEPRIRU-A foi abatido sobre o território soviético. O plano era que o avião pousasse em Bodø, no Ártico norueguês. Quando a União Soviética descobriu a operação, o líder soviético Nikita Khrushchev ameaçou usar armas atômicas para destruir Bodø, como consequência da cooperação da Noruega com o programa de espionagem americano. Nos anos 70 e 80, vários escândalos de espionagem de alto perfil abalaram a Noruega. Selmer Nielsen, um jovem pescador, foi recrutado pelas autoridades soviéticas para coletar informações em primeira mão sobre a escala do envolvimento americano no Ártico norueguês. Arne Treholt, um político do Partido Trabalhista que ocupou vários cargos menores no governo e acabou trabalhando no Ministério das Relações Exteriores, era na verdade um agente secreto que vazava informações militares não apenas para a União Soviética, mas também para o Iraque. Treholt foi preso em 1984 e condenado a 20 anos de prisão, o caso de espionagem mais sério da história moderna da Noruega. Então, quando o corpo de uma mulher não identificada, usando múltiplas identidades falsas, carregando códigos e disfarces, foi encontrado perto de Bergen, as implicações eram claras. Se ela fosse de fato uma espiã, envolver-se demais no caso poderia abrir uma caixa de Pandora de segredos de inteligência que ninguém queria revelados. Alguns descendentes de policiais que trabalharam no caso disseram mais tarde que, na época, havia policiais locais relutantes em deixar o caso ir e que acreditavam que foi encerrado cedo demais. Especularam que o caso pode ter sido fechado porque tinha implicações maiores, se de fato a mulher era uma espiã ou de alguma forma conectada a trabalhos de inteligência. Mas espiã para quem? E qual era sua missão? A teoria mais popular sempre foi que ela era uma espiã da Guerra Fria, possivelmente trabalhando para a União Soviética ou para algum serviço de inteligência do leste europeu.
Seu padrão de viagem, seu comportamento conspiratório, suas múltiplas identidades, tudo isso se encaixava no perfil de um agente de inteligência operando em território inimigo. Mas há problemas com essa teoria. Espiões profissionais geralmente têm lendas, identidades falsas cuidadosamente construídas que incluem um passaporte forjado de alta qualidade e uma história de fundo detalhada. Seria incomum para um agente ser fornecido com passaportes às dezenas. Na verdade, quanto mais identidades falsas você usa, maior o risco de cometer erros e se expor. Além disso, espiões tendem a ser principalmente estacionários para atrair pouca atenção e permitir que façam contatos locais. Todo esse movimento constante de cidade em cidade é contrário à tradução de espionagem eficaz. Em 1970, não apenas a Guerra Fria estava em pleno andamento, mas o conflito do Oriente Médio entre Israel e militantes palestinos também estava fervendo. E é aqui que o caso toma um rumo ainda mais sombrio e fascinante. Em 21 de julho de 1973, menos de 3 anos após a morte da mulher de Isdalen, ocorreu na Noruega um dos incidentes de espionagem mais infames da história moderna. O caso Lillehammer. Agentes do Mossad, o serviço de inteligência israelense, atiraram e mataram um garçom marroquino chamado Ahmed Bouchiki, na pequena cidade de Lillehammer, enquanto ele caminhava para a casa do cinema com sua esposa grávida. Os israelenses haviam confundido Bouchiki com Ali Hassan Salameh, chefe de operações da Setembro Negro, o grupo militante palestino responsável pelo massacre de Munique de 1972, no qual 11 atletas israelenses foram assassinados. A operação foi um desastre. 6 dos 15 membros da equipe do Mossad foram capturados e condenados por cumplicidade no assassinato pelo sistema de justiça norueguês. Um grande golpe para a reputação da agência de inteligência. As revelações dos agentes capturados causaram um golpe massivo na infraestrutura secreta do Mossad na Europa. Informações fornecidas ao serviço secreto norueguês pelos agentes capturados foram rapidamente compartilhadas com suas contrapartes europeias. Como resultado, agentes expostos tiveram que ser chamados de volta, casas seguras abandonadas, números de telefone alterados e métodos operacionais modificados. O chefe do Bureau de Investigação Criminal, que havia arquivado o caso da mulher de Isdalen logo no início, Oscar Hordnes, mais tarde se perguntaria se poderia haver uma conexão. Seu filho, Knut Hordnes, revelaria décadas depois que seu pai havia se perguntado se o Mossad poderia ter algo a ver com a mulher de Isdalen. Essa especulação ganhou nova vida em junho de 2023, quando um artigo explosivo foi publicado no jornal suíço Neue Zürcher Zeitung. A reportagem sugeria que a mulher de Isdalen pode ter tido conexões com François Genoud, um banqueiro suíço notório, com laços profundos com o nazismo e grupos militantes do Oriente Médio. François Genoud era uma figura verdadeiramente sinistra. Nascido em 1915 em Lausanne, Suíça, ele conheceu Adolf Hitler pessoalmente em 1932, quando era um adolescente estudando em Bonn. Ele juntou-se à Frente Nacional Pró-Nazista em 1934. Durante a Segunda Guerra Mundial, Genoud trabalhou para a Abwehr, o serviço secreto da Alemanha nazista, e desenvolveu relacionamentos próximos com vários nazistas de alto escalão, incluindo o general da SS Karl Wolff, que havia sido o adjutante pessoal de Heinrich Himmler. Genoud também se tornou amigo próximo do grande mufti de Jerusalém, Haj Amin al-Husseini, uma figura controversa que colaborou com os nazistas durante a guerra. Após a guerra, Genoud usou seus contatos de guerra para se tornar um assessor, pesquisador e banqueiro da causa do nacionalismo árabe. Ele fez investimentos para Hjalmar Schacht, o ex-ministro das Finanças nazista e presidente do Reichsbank.
Ele demonstravelmente usou fundos substanciais à sua disposição para financiar o terrorismo palestino. Em 1982, Genoud disse a um jornal de Lausanne: "Minhas opiniões não mudaram desde que eu era um jovem. Hitler foi um grande líder, e se ele tivesse vencido a guerra, o mundo seria um lugar melhor hoje. Agora, aqui está onde as coisas ficam realmente intrigantes. Em junho de 1970, apenas alguns meses antes da morte da mulher de Isdalen, François Genoud viajou para Beirute. Ao mesmo tempo, a mulher de Isdalen estava em Paris. Genoud passou 3 dias em Beirute e depois retornou a Paris no início de julho, onde a mulher de Isdalen ainda estava hospedada. As conexões são circunstanciais, mas provocativas. Genoud tinha laços estreitos com a Bélgica. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele viveu principalmente na Bélgica e trabalhou lá para a Abwehr. A mulher de Isdalen consistentemente alegava ser belga, embora todas as 8 identidades belgas que ela usou fossem falsas. Os endereços que ela forneceu não existiam e não havia pessoas com os nomes que ela deu. Além disso, a mulher de Isdalen preenchia os formulários de registro de hotel em alemão, mas seu alemão era distintamente hesitante e continha erros peculiares. Em uma ocasião, na caixa destinada a indicar o propósito de sua viagem, ela escreveu Fremdenverkehr, que se traduz como turismo. Outra vez, ela escreveu Berufsverkehr, uma evidente erro de ortografia da palavra similarmente estruturada Berufsverkehr, que na verdade se refere ao tráfego de hora do rush. Mais significativamente, como autoridade emissora do passaporte, ela escreveu Brüssel Kreisleitung, escritório distrital de Bruxelas, uma expressão usada apenas durante a época da ocupação nazista. Esses erros linguísticos peculiares sugerem alguém que aprendeu alemão em um contexto específico, possivelmente durante a ocupação da Bélgica pelos nazistas, mas não era falante nativa. O artigo de 2023 levanta questões provocativas. A misteriosa mulher com habilidades ruins em inglês seria uma agente palestina? Ela recebeu uma missão na Noruega de Genoud? Como ela financiou suas viagens? Como ela conseguiu tantos passaportes falsos? Se Genoud estivesse de fato envolvido, ambos os mistérios, o financiamento e os passaportes, teriam explicações plausíveis. Genoud tinha fundos substanciais à sua disposição e ligações estreitas com redes que poderiam fornecer documentos falsos de alta qualidade. Mas há outra teoria que ganhou tração nos últimos anos, proposta pelo autor norueguês Dennis Zacher Aske, em seu livro de 2016, Kvinnen i Isdalen, A Mulher de Isdalen. Aske argumenta que a mulher de Isdalen era uma profissional do sexo de alto nível. Aske baseia sua teoria em vários fatores: a maneira como sua rota foi planejada, orientada para objetivos e sempre retornando ao mesmo ponto, provavelmente sua casa, seu desejo de permanecer anônima, seu comportamento em hotéis, incluindo marcar portas de diferentes maneiras, e o fato de que os diferentes homens com quem ela foi vista nunca se apresentaram após sua morte. Análises isotópicas de 2017 revelam que ela provavelmente mentia sobre sua idade. Os testes sugeriram que ela tinha cerca de 45 anos quando morreu, não os 25 a 30 anos que ela escrevia nos formulários de check-in de hotéis. Por que mentir sobre a idade? Aske sugere que, embora espiões não precisem mentir sobre suas idades, talvez alguém atendendo a uma clientela masculina o fizesse. Um homem de Forbach, França, se apresentou em 2019, alegando ter tido um breve relacionamento com a mulher de Isdalen no verão de 1970. Ele disse que ela falava várias línguas e tinha um sotaque balcânico. O homem suspeitava que ela era uma espiã devido às suas frequentes ligações telefônicas estranhas do exterior. Um dia,
Ele revistou seus pertences pessoais e encontrou perucas e roupas que poderiam servir como disfarces. Ele roubou uma fotografia da mulher montando um cavalo. A fotografia foi posteriormente publicada no jornal francês Le Républicain Lorrain, mas sua autenticidade nunca foi verificada de forma conclusiva. Aske argumentou que outra pessoa provavelmente estava na cena do crime quando a mulher morreu, com base em evidências da cena e sua condição medicamente intoxicada nas horas antes de sua morte. Ele observou que havia argumentos que apoiavam a morte sendo assassinato ou suicídio assistido, acreditando que assassinato era mais provável. Em 2016, 46 anos após a descoberta do corpo, a polícia norueguesa reabriu oficialmente o caso. A emissora pública norueguesa NRK e a BBC juntaram forças para investigar o mistério usando tecnologia forense moderna. O primeiro grande avanço veio da mandíbula preservada da mulher de Isdalen. Lembram-se de que os médicos forenses, em 1970, removeram e preservaram sua mandíbula e dentes devido ao trabalho dentário incomum? Essa decisão provou ser incrivelmente presciente. Pesquisadores da Universidade de Canberra, na Austrália, liderados pelo professor associado Julian Hugewerf, um especialista em geoquímica, realizaram análises isotópicas dos dentes da mulher. Essas análises examinam compostos químicos de elementos muito específicos, estrôncio e oxigênio, que são absorvidos pelo esmalte dos dentes a partir do que a pessoa estava comendo ou bebendo durante o tempo em que os dentes foram formados. Como os dentes analisados foram formados tanto no início da infância quanto nos anos da adolescência, os especialistas puderam determinar que a mulher de Isdalen se mudou em algum momento durante esse período. Especificamente, ela parece ter se mudado da Europa Oriental ou Central para partes mais ocidentais da Europa. Os mapas de probabilidade criados pela equipe australiana foram surpreendentemente específicos. Quando sobrepostos, eles mostram que áreas na França e na Alemanha se destacam particularmente. A análise sugere que ela provavelmente passou sua infância perto de Nuremberg, na Alemanha, nascida por volta de 1930, mais ou menos 4 anos. Por volta dos 14 anos, ela provavelmente vivia nas áreas fronteiriças da Alemanha, França, Luxemburgo e Bélgica. Isso reforçou análises anteriores de sua caligrafia, que sugeriam que ela havia sido educada na França ou em um país vizinho. A análise também indicou que ela havia ido a um dentista no leste asiático, na Europa Central, na Europa do Sul ou na América do Sul. Knut Endre Sjostad, um químico do Kripos, o Serviço Nacional de Investigação Criminal da Noruega, disse: "Isto é muito mais específico do que eu poderia ter sonhado. Estou impressionado que seja possível obter resultados como estes e realmente fazer estes mapas de probabilidade." Per Angel, chefe da equipe de identificação forense, acrescentou: "Esta é uma boa razão para entrar nessas áreas específicas com mais foco. Devemos abordar nossos colegas europeus com esta nova informação específica." A análise de DNA também produziu resultados significativos. Os especialistas forenses criaram um perfil completo de DNA da mulher de Isdalen. Eles determinaram que ela tinha genes com características europeias. Mais especificamente, a análise de DNA mitocondrial sugeriu que sua linha materna de descendência se originava no sudeste da Europa ou no sudoeste da Ásia. Uma análise adicional do DNA mitocondrial revelou algo ainda mais específico. Ela pertence ao haplogrupo H24, indicando que sua linhagem materna se originou no sudeste da Europa ou no sudoeste da Ásia. Colleen Fitzpatrick, uma geneticista com o DNA Doe Project, entrou em contato com a equipe de investigação, oferecendo sua expertise em genealogia genética. Esta é a mesma técnica que tem sido usada nos Estados Unidos para resolver dezenas de casos antigos, incluindo o infame assassino Golden State. A estratégia é simples, mas poderosa.
O perfil de DNA da mulher de Isdalen é comparado com bancos de dados genealógicos públicos. Se algum parente distante dela tiver feito um teste de DNA e carregado os resultados online, pode ser possível rastrear a árvore genealógica de volta até ela. Mas até agora, não houve correspondências. Nenhum parente se apresentou. Nenhuma família reconheceu os novos retratos criados em 2016 pelo artista americano Stephen Missal. 6 diferentes interpretações de como a mulher de Isdalen poderia ter se parecido foram mostradas a testemunhas que a viram, mas nenhuma pista definitiva surgiu. Em maio de 2017, a Interpol emitiu um aviso negro, um tipo especial de alerta usado para informações sobre corpos não identificados. O perfil de DNA da mulher de Isdalen foi compartilhado com forças policiais em toda a Europa. Agências de países que fazem fronteira com a França e a Alemanha foram especificamente solicitadas a verificar seus bancos de dados em busca de correspondências. Mas, mais uma vez, não houve resultados. Então, voltamos às teorias. Voltamos às especulações. Quem era esta mulher e por que ela morreu? A conexão com François Genoux, apresentada no artigo da Neue Zürcher Zeitung de junho de 2023, fornece uma das explicações mais fascinantes já propostas. Se Genoux estivesse de fato envolvido, a mulher de Isdalen poderia ter sido uma agente trabalhando para grupos militantes palestinos, possivelmente coletando inteligência sobre instalações militares da OTAN na Noruega. Os defensores dessa teoria apontam para várias evidências circunstanciais convincentes. Primeiro, há a questão da sobreposição de itinerários de viagem entre Genoux e a mulher de Isdalen, em Paris, e Beirute, no verão de 1970. Segundo, ao fato de que ela usava identidades belgas falsas e Genoux tinha fortes laços com a Bélgica. Terceiro, há seus erros peculiares em alemão, incluindo o uso do termo Kreisleitung, que só era usado durante a ocupação nazista da Bélgica. Mais significativamente, há a questão do timing. Os testes secretos do míssil Penguin estavam acontecendo perto de Bergen durante exatamente o período em que ela estava na área. Documentos desclassificados das Forças Armadas norueguesas revelam que muitos dos movimentos da mulher parecem corresponder aos ensaios ultra-secretos deste sistema de mísseis. O míssil Penguin era um projeto altamente confidencial. Desenvolvido na Noruega do início dos anos 60 até 1972, tratava-se de um míssil antinavio guiado que seria usado por forças da OTAN. Ainda está em uso hoje por vários países, incluindo os Estados Unidos. Os locais de teste perto de Bergen eram alvos óbvios para operações de espionagem. Um pescador testemunhou em dezembro de 1970 que acreditava ter visto a mulher de Isdalen perto de um local de teste do Penguin. Ele relatou tê-la visto conversando por algum tempo com um oficial naval. Se esse avistamento era preciso, levanta questões ainda mais preocupantes. Aquele oficial naval era um agente estrangeiro infiltrado? Ela era uma mensageira, um tipo de espiã que principalmente transporta mensagens de outros espiões? Ornulf Tofte e Bjorn Langbake, do Serviço de Segurança Policial norueguês, começaram a investigar o caso uma semana após a descoberta do corpo. Tofte revelaria décadas depois que ele foi chamado pelo chefe de polícia de Bergen para investigar se havia algo conectando o estranho caso à espionagem. Embora sua equipe finalmente decidisse que a morte foi um acidente, Tofte observa que isso não significa que a mulher não estivesse envolvida em espionagem. Ele afirma que seus passaportes falsos apontam para a possibilidade de ela ser uma agente ilegal. Mas há uma citação intrigante do comissário de crimes da polícia de Bergen em uma entrevista algumas semanas após o início da investigação. Quando perguntado sobre o papel da espionagem no caso, ele respondeu: "Não temos prova disso. Não,
Podemos dizer com segurança. Eu iria mais longe e diria que eliminamos completamente essa possibilidade. Por que ele seria tão enfático? Por que descartar tão rapidamente uma possibilidade que parecia tão óbvia para tantos? Alguns especulam que era exatamente porque havia implicações de espionagem que o caso precisava ser encerrado rapidamente. Se agências de inteligência estrangeiras estavam operando em solo norueguês, revelá-lo publicamente poderia causar um incidente diplomático significativo. E há precedentes para esse tipo de encobrimento. Lembrem-se do caso Lillehammer, de 1973, quando agentes do Mossad assassinaram um homem inocente em solo norueguês. Aquele incidente causou uma crise diplomática massiva. Talvez as autoridades norueguesas simplesmente não quisessem outra. Knut Hordnes, filho de Oscar Hordnes, o chefe do Bureau de Investigação Criminal que arquivou o caso cedo, revelou que seu pai sempre se perguntou se poderia haver uma conexão com o Mossad. Era uma pergunta que o assombrava décadas após a aposentadoria. Mas a teoria da espionagem da Guerra Fria não é sem problemas. Como mencionado anteriormente, operações de espionagem eficazes geralmente exigem que agentes mantenham perfis baixos e evitem a tensão. Todo esse movimento constante, toda essa troca de identidades, parece contraproducente. Profissionais de inteligência geralmente ficam no lugar, constroem capas confiáveis, estabelecem rotinas. Eles não pulam de hotel em hotel, mas acreditava que assassinato era mais provável. Isso nos leva de volta à questão fundamental. Como ela realmente morreu? A evidência médica é complexa e, em alguns aspectos, contraditória. A autópsia concluiu que ela morreu de uma combinação de incapacitação por fenobarbital e envenenamento por monóxido de carbono. Ela havia ingerido entre 50 e 70 comprimidos de fenemal, uma marca de pílulas para dormir. Aqui está um detalhe crucial que muitas pessoas não percebem. Os comprimidos encontrados em seu estômago e ao lado de seu corpo não eram os brancos vendidos na Noruega. Eram rosas, uma variedade vendida apenas na Inglaterra na época. Isso sugere que ela ou os obteve na Inglaterra ou alguém que viajou da Inglaterra os forneceu. O relatório toxicológico chegou em 2 de janeiro de 1971, seguido pelo relatório de autópsia do Instituto Forense em 7 de janeiro. De acordo com esses documentos, ela provavelmente tomou os comprimidos em 2 ou 3 doses. A primeira dose foi algumas horas antes de sua morte. Isso significa que ela provavelmente engoliu os comprimidos antes de chegar ao Vale de Isdalen, sob quaisquer circunstâncias que fossem. A caminhada do centro da cidade de Bergen até o local onde o corpo foi encontrado leva cerca de 2 horas a pé. Então, ela teria começado a sentir os efeitos dos sedativos durante a jornada. Teria sido extremamente difícil para ela fazer essa caminhada sozinha, especialmente sobre terreno tão difícil, enquanto estava sob a influência de uma dose tão massiva de barbitúricos. Isso sugere fortemente que ela não estava sozinha. Alguém deve tê-la ajudado a chegar lá, ou ela foi transportada de alguma forma. E então, há a questão do fogo. Fuligem foi encontrada em seus pulmões, indicando que ela estava viva quando foi queimada. Mas seria fisicamente possível para alguém que havia ingerido 50 a 70 pílulas para dormir atear fogo em si mesmo. A maioria dos especialistas médicos diz que seria extremamente improvável. Nesse nível de sedação, uma pessoa mal seria capaz de se mover, muito menos executar os movimentos complexos necessários para se autoimolar. A gasolina encontrada nas proximidades também levanta questões. Se ela pretendia se matar por envenenamento com pílulas para dormir, por que usar fogo também? E se o fogo foi o método primário? Por que tomar as pílulas primeiro? A combinação não faz sentido do ponto de vista de um suicídio. E depois, há a disposição bizarra de seus pertences ao redor de seu corpo.
Tormod Burns, um dos investigadores forenses presentes, descreveu como parecia que houve algum tipo de cerimônia. Os objetos não estavam simplesmente caídos, mas arranjados deliberadamente. Essa disposição cerimonial de objetos é às vezes vista em assassinatos ritualísticos ou execuções destinadas a enviar uma mensagem. Na cultura criminal e de inteligência, existem precedentes para esse tipo de encenação. É uma forma de humilhação post-mortem, uma demonstração de poder sobre a vítima. Mas quem faria isso e por quê? Se a teoria de François Genoux estiver correta, talvez ela tenha sido eliminada porque sabia demais ou porque falhou em uma missão. Organizações de inteligência e grupos militantes têm históricos de eliminar agentes que se tornaram responsabilidades. Se ela fosse uma profissional do sexo, talvez tenha testemunhado algo que não deveria ter visto, ou talvez um cliente tenha se tornado violento. A disposição cerimonial dos objetos poderia ser uma tentativa de disfarçar um assassinato como suicídio, embora não muito convincentemente. Há também a possibilidade de que ela estava de fato tentando desaparecer, assumir uma nova identidade permanentemente. Talvez ela tenha encenado sua própria morte com a ajuda de alguém. Mas se esse fosse o caso, por que usar um método tão horrível e arriscado? Há maneiras muito mais simples de desaparecer. A resposta mais provável, de acordo com a maioria dos investigadores modernos que revisitaram o caso, é que a mulher de Isda Lane foi assassinada. Alguém a levou àquele local remoto, possivelmente sob falsos pretextos, a drogar massivamente com pílulas para dormir, a matou e depois tentou destruir as evidências com fogo. Mas a identidade do assassino permanece tão misteriosa quanto a identidade da própria vítima. Em 5 de fevereiro de 1971, apenas alguns meses após a descoberta de seu corpo, a mulher de Isda Lane foi enterrada. A polícia, sem saber sua verdadeira religião, mas notando que ela usava nomes de santos em formulários de registro de hotel, presumiu que ela poderia ser católica e organizou um funeral católico. Foi uma cerimônia simples no cemitério Möllendal, em Bergen. Um relatório policial sobre o funeral menciona que o caixão foi decorado com lilazes e tulipas, e o padre conduziu uma cerimônia simples para a mulher desconhecida que foi colocada no túmulo em um país estrangeiro sem nenhuma família presente. 16 membros da força policial de Bergen compareceram. Eles eram os únicos presentes. Nenhum parente, nenhum amigo, nenhuma pessoa que a conhecesse em vida veio prestar seus últimos respeitos. Ela foi enterrada em um túmulo sem nome, marcado apenas pelo número do caso, 134/70. Mas a polícia não desistiu completamente da esperança de que algum dia sua família seria encontrada. Eles tomaram várias precauções extraordinárias. Primeiro, colocaram seu corpo em um caixão de zinco, um tipo especial de caixão que não se decompõe. Isso significava que seus restos permaneceriam preservados indefinidamente, caso parentes viessem à tona no futuro e quisessem transferir seu corpo para seu país de origem. Segundo, fotografaram toda a cerimônia funeral. Essas fotografias foram cuidadosamente arquivadas, mantidas em um álbum especial para seus parentes, se algum dia aparecessem. E terceiro, como mencionado anteriormente, preservaram sua mandíbula e dentes. Essa decisão, tomada em 1970, muito antes da análise de DNA ser possível, provou ser incrivelmente presciente. Foi graças a essa mandíbula preservada que as análises isotópicas e de DNA modernas puderam ser realizadas 46 anos depois. Mas até hoje, 54 anos após sua morte, nenhum parente se apresentou. O túmulo permanece sem nome. A mulher permanece não identificada. E aqui está talvez o detalhe mais assombroso de todos. Do túmulo de Isdalen, você pode ver o vale onde seu corpo foi encontrado. É como se, mesmo na morte,
ela ainda estivesse olhando para o local de seu fim misterioso. A história da mulher de Isdalen captivou a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Em 2018, a NRK e o BBC World Service lançaram um podcast chamado Death in Ice Valley, Morte no Vale do Gelo. O podcast incluiu entrevistas com testemunhas oculares, cientistas forenses e investigadores, e rapidamente ganhou um grande número de seguidores. O podcast gerou centenas de novas pistas. Ouvintes de dezenas de países entraram em contato com informações, teorias e possíveis conexões. Algumas eram claramente especulativas ou sem fundamento, mas outras forneceram ângulos de investigação genuinamente novos. Comunidades online dedicadas ao caso surgiram. Grupos no Reddit, no Facebook e em outros fóruns discutem cada faceta da história. Detetives amadores, teóricos da conspiração e aqueles simplesmente fascinados pelo enigma se reúnem para analisar cada detalhe, cada pista, cada possível explicação. Recentemente foi anunciado que a história da mulher de Isdalen também terá sua própria série de televisão. O diretor e roteirista islandês Óskar Jónasson está trabalhando em um roteiro. A história será contada tanto no presente quanto no passado e será filmada em locações na Noruega. O filme alemão-norueguês de 2012, Two Lives, Duas Vidas, estrelado pelas aclamadas atrizes Juliane Köhler e Liv Ullmann, foi parcialmente inspirado pelo mistério da mulher de Isdalen. Embora a trama seja ficcional, ela entrelaça elementos do caso real, explorando temas de identidade dupla, espionagem da Guerra Fria e segredos enterrados por décadas. Mas, apesar de toda essa atenção, apesar de todos os recursos da ciência forense moderna, apesar do interesse apaixonado de milhares de pessoas ao redor do mundo, o mistério permanece sem solução. Não sabemos quem era a mulher de Isdalen. Não sabemos de onde ela veio. Não sabemos para quem estava trabalhando, se é que estava trabalhando para alguém. Não sabemos por que ela morreu. E não sabemos quem, se alguém, a matou. O que sabemos é isso. Ela foi uma mulher que viveu uma vida extraordinariamente secreta. Ela viajou extensivamente pela Europa, usando múltiplas identidades. Ela tomou precauções elaboradas para ocultar suas origens e impedir a identificação. Ela provavelmente nasceu por volta de 1930, perto de Nuremberg, Alemanha, mudou-se para a fronteira franco-alemã quando criança e passou parte de sua vida na Bélgica, de língua francesa. Ela estava na Noruega no outono de 1970, por razões que só podemos especular. Ela pode ter sido uma espiã monitorando testes de mísseis secretos. Ela pode ter sido uma trabalhadora do sexo atendendo a clientela internacional. Ela pode ter sido uma fugitiva de algum tipo, escondendo-se de um passado perigoso. Ou ela pode ter sido algo completamente diferente, algo que ainda não consideramos. Em 29 de novembro de 1970, ela acabou em um vale remoto, fora de Bergen. Lá, sob circunstâncias que provavelmente nunca entenderemos completamente, ela morreu. Seu corpo foi parcialmente queimado. Seus pertences foram arranjados ao seu redor de uma maneira estranha e cerimonial. E então ela foi deixada entre as rochas, onde um pai e suas duas filhas a encontrariam no dia seguinte. Essas duas meninas, agora mulheres em seus 60 anos, carregam a memória daquele terrível domingo. Em entrevistas ao longo dos anos, elas descreveram como aquela descoberta as afetou, como a imagem daquele corpo carbonizado ficou com elas por toda a vida. Karl Halvor Aas, o advogado policial que foi um dos primeiros a chegar à cena, agora falecido, nunca esqueceu o caso. Ele diria décadas depois: a primeira coisa que notamos é o fedor. Era uma visão que não era bonita. E ele, como muitos outros que trabalharam no caso, nunca realmente acreditou na conclusão oficial de suicídio. Conversamos sobre isso na polícia,
disse As. Mas, até onde me lembro, muito poucos pensaram que foi suicídio. Então, por que o caso foi encerrado tão rapidamente? Porque, em fevereiro de 1971, apenas alguns meses após a descoberta, as autoridades declararam oficialmente que era suicídio e fecharam a investigação. A resposta mais provável é que havia pressões que não entendemos completamente. Talvez houvesse implicações de inteligência que tornavam conveniente que o caso desaparecesse. Talvez houvesse preocupações diplomáticas. Talvez os investigadores simplesmente ficassem sem pistas e precisassem encerrar o caso para alocar recursos para outras investigações. Mas o resultado é que a mulher de Isdalen se tornou um dos mistérios mais profundos da história norueguesa moderna. Ela se juntou às fileiras de outros casos infames, não resolvidos, como o homem de Somerton, na Austrália, Isdal Do, na Alemanha, e inúmeros outros indivíduos não identificados cujas histórias capturam nossa imaginação coletiva. Há algo profundamente perturbador em uma pessoa que morre sem deixar nenhum traço de identidade. Em nossa sociedade moderna, onde somos constantemente rastreados, monitorados e documentados, a ideia de alguém conseguir viver e morrer sem deixar vestígio desafia nossa compreensão. A mulher de Isdalen conseguiu isso. Seja por design ou circunstância, ela apagou sistematicamente cada pista sobre quem ela era. E mesmo agora, com todas as ferramentas da ciência forense moderna, com análise de DNA, análise isotópica, bancos de dados globais e o poder coletivo de milhares de investigadores amadores online, não conseguimos descobrir seu segredo. Mas aqui está a coisa. Alguém lá fora sabe quem ela era. Estatisticamente, é quase impossível que uma pessoa vivesse até os seus 40 anos sem deixar algum vestígio, sem ter alguma família, sem ser lembrada por alguém. Em algum lugar, em alguma pequena cidade na fronteira franco-alemã, ou na Bélgica, ou talvez no sudeste da Europa, alguém conheceu esta mulher. Alguém cresceu com ela. Alguém foi à escola com ela. Alguém trabalhou com ela. Alguém amou ela. Essas pessoas podem estar mortas agora, 54 anos depois, mas seus filhos ou netos podem estar vivos. E aqui está onde a genealogia genética se torna tão poderosa. Você não precisa de uma correspondência direta de DNA para identificar alguém. Um primo de terceiro ou quarto grau pode ser suficiente para começar a construir uma árvore genealógica, que eventualmente leva à pessoa desconhecida. É assim que o assassino Golden State foi capturado em 2018, após 40 anos. É assim que dezenas de outros casos antigos foram resolvidos nos últimos anos. Tudo o que é necessário é uma correspondência de DNA parcial em um banco de dados genealógico público, e genealogistas qualificados podem fazer o resto. Isso é o que dá aos investigadores esperança. À medida que mais e mais pessoas fazem testes de DNA e carregam seus resultados em bancos de dados públicos, as chances de encontrar uma correspondência para a mulher de Isdalen aumentam continuamente. Todos os dias, novas pessoas adicionam seus perfis genéticos a sites como GEDmatch, Family Tree DNA e MyHeritage. Qualquer um deles poderia ser o parente distante que finalmente desbloqueia o mistério. Knut Endre Sjostad, o químico do Kripos que trabalhou nas análises modernas, permanece otimista. Esta é uma boa razão para entrar nessas áreas específicas com mais foco, ele disse, sobre as novas evidências isotópicas. Devemos abordar nossos colegas europeus com esta nova informação específica. Per Angel, chefe da equipe de identificação forense, concorda. Esta é uma razão muito boa para entrarem nessas áreas específicas com mais foco. Mas até que esse avanço venha, a mulher de Isdalen permanece onde sempre esteve, no limbo entre a vida e a morte, conhecida e desconhecida, lembrada e esquecida. Seu túmulo no cemitério Mölndal ainda não tem nome.
Visitantes ocasionalmente deixam flores ali, prestando homenagem a uma mulher que nunca conheceram. O caixão de zinco permanece intacto, preservando seus restos contra o dia em que sua família finalmente possa reivindicá-la. E no Vale de Isdalen, onde seu corpo foi encontrado naquela manhã fria de novembro de 1970, as rochas permanecem em silêncio. O lugar ainda é remoto, ainda é difícil de alcançar, ainda é assombrado pela memória daquele dia terrível. Hikers que conhecem a história às vezes fazem uma peregrinação ao local. Eles ficam entre as pedras onde ela foi encontrada e tentam imaginar o que aconteceu ali. Eles se perguntam quem ela era e por que ela veio àquele lugar desolado. Mas as rochas não oferecem respostas. O vale guarda seus segredos. A história da mulher de Isdalen nos força a confrontar questões desconfortáveis sobre identidade, anonimato e a natureza da verdade. Em uma era de vigilância onipresente e documentação digital, como alguém poderia desaparecer tão completamente? E se alguém pudesse, eles escolheriam fazê-lo? Talvez a mulher de Isdalen tenha escolhido deliberadamente viver sem identidade. Talvez, seja qual for o motivo, ela tenha decidido que precisava apagar quem ela havia sido e se tornar outra pessoa. Talvez as múltiplas identidades falsas, as perucas, os disfarces, não fossem apenas ferramentas de uma espiã ou de uma profissional do sexo, mas os acessórios de uma pessoa tentando escapar de um passado insuportável. Há precedentes históricos para isso. Após a Segunda Guerra Mundial, milhares de pessoas desapareceram em toda a Europa, assumindo novas identidades, fugindo de seus passados. Alguns eram criminosos de guerra tentando evitar julgamento. Outros eram sobreviventes de traumas inimagináveis, tentando reconstruir suas vidas. Ainda outros eram simplesmente pessoas que não podiam ou não queriam voltar para o que suas vidas haviam sido antes da guerra. Se a mulher de Isdalen nasceu por volta de 1930 perto de Nuremberg e viveu na fronteira franco-alemã durante sua infância, ela teria vivido toda a Segunda Guerra Mundial. Teria sido uma adolescente quando a guerra começou, uma jovem adulta quando terminou. Que tipo de experiências ela teve durante aqueles anos terríveis? Que tipo de traumas ela carregou? E se ela viveu na Bélgica de língua francesa, como as evidências sugerem, ela teria vivido sob ocupação nazista de 1940 a 1955-1944. Aqueles foram anos de terror, fome e, para os judeus e outros grupos perseguidos, de genocídio. A Bélgica perdeu mais de metade de sua população judaica no Holocausto. Poderíamos estar olhando para uma sobrevivente do Holocausto? Alguém que perdeu sua família, sua identidade, tudo o que ela amava, e passou o resto de sua vida vagando pela Europa, sem lar, sem raízes, incapaz ou relutante em estabelecer uma identidade permanente? É uma possibilidade que vale a pena considerar, mas é puramente especulativa. Não temos evidências concretas para apoiá-la, e muitos sobreviventes do Holocausto fizeram reconstruir suas vidas, estabelecer novas famílias, criar novas identidades. Por que a mulher de Isdalen seria diferente? Talvez a resposta esteja em algum lugar no meio. Talvez ela não fosse apenas uma espiã, ou apenas uma profissional do sexo, ou apenas uma sobrevivente traumatizada. Talvez ela fosse todas essas coisas e mais. As pessoas são complexas. As vidas são complicadas. A realidade raramente se encaixa perfeitamente em uma única categoria ou explicação. O que podemos dizer com certeza é isso. A mulher de Isdalen viveu uma vida extraordinária. Ela viajou extensivamente em uma época em que viajar era muito menos comum do que é hoje, especialmente para mulheres sozinhas. Ela falava várias línguas. Ela era educada,
bem vestida, sofisticada. Testemunhas a descreveram como atraente, elegante, confiante. Mas ela também viveu uma vida de segredos profundos. Ela nunca permaneceu em um lugar por muito tempo. Ela nunca usou seu nome verdadeiro. Ela nunca deixou alguém se aproximar demais. E no final, ela morreu sozinha em um vale remoto, suas circunstâncias tão misteriosas na morte quanto havia sido na vida. À medida que concluímos esta investigação sobre um dos mistérios mais fascinantes da história moderna, somos deixados com mais perguntas do que respostas. Mas talvez isso seja apropriado. Talvez alguns mistérios não sejam destinados a serem resolvidos. Talvez algumas histórias sejam mais poderosas quando permanecem inacabadas. Ou talvez, apenas talvez, a próxima pista está logo ao virar da esquina. A próxima análise de DNA, o próximo documento desclassificado, a próxima testemunha que se apresenta com uma memória há muito enterrada. Qualquer uma dessas coisas poderia finalmente desvendar o mistério da mulher de Isdalen. Até então, ela permanece o que sempre foi: uma mulher sem nome, uma espiã que morreu sem identidade, um fantasma que assombra o Vale do Gelo.